Pessoal, hoje a receita é esse bolo de cenoura com essa casquinha crocante, deliciosa, formada por cima de chocolate. Essa receita está deliciosa, maravilhosa, você não pode deixar de fazer para as crianças, para aquele lanche da tarde, para receber aquela família domingo. Essa receita é deliciosa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte e compartilha essa receita para dar aquela força. Bora para a receita! Pessoal, para começar, vamos bater os ingredientes do liquidificador, tá? Para fazer esse bolo de cenoura delicioso, que todo mundo vai gostar, tenho certeza. Essa massa fica fofinha, um diferencial dela é que ela fica fofinha. Aqui nós temos a cenoura, vou cortar ela em pedacinhos menores assim, e você pode utilizar ela com casca mesmo, não precisa. Se você quiser tirar, pode tirar. Mas eu aqui não tirei, porque tem até os nutrientes da casca da cenoura, fica até mais nutritivo o nosso bolo aqui. Mas não tem necessidade de tirar não, tá bom? Tira se você quiser, mas eu deixei. Coloquei aqui, ó, a cenoura no liquidificador. Vou colocar também aqui o óleo de soja. Vou colocar aqui o óleo. As quantidades estão na descrição do vídeo, tá bom? Aqui eu vou colocar também o açúcar, tá? Então 350 gramas de açúcar. Vou colocar aqui. E vou colocar também aqui o ovo, tá? São 3 ovos. E vamos colocar aqui para bater, para triturar aqui toda a cenoura. Vamos fechar aqui e botar para bater. Pessoal, agora para continuar nossa receita, já batemos aqui a cenoura, foram 300 gramas de cenoura, é importante colocar a quantidade certa na descrição, para que a sua massa não fique uma massa pesada, fique um bolo fofinho, tudo bem? Coloquei aqui também os 3 ovos, 200 ml de óleo e 350 gramas de açúcar para bater. E agora vamos colocar aqui na tigela a massa já batida. Olha como tem... Você consegue ver bastante a cenoura, né? Tá bem triturado, mas você consegue ver aqui os pedacinhos de cenoura. Mostra aqui, Luan, o detalhezinho da... Isso, da cenoura, ó. Dá pra ver o detalhe, no detalhezinho aí, conseguem ver a cenoura. Isso é uma delícia. E vamos colocar agora na massa, acrescentar com o auxílio de uma peneira aqui e um batedor, um fouet. Bem suavemente vamos misturar a farinha de trigo e o fermento. 250 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento em pó químico. Vamos colocar aqui com o auxílio de uma peneira. E com o auxílio de uma peneira, vamos aqui passar a farinha de trigo. É importante o bolo ficar bem fofinho. Então, vou colocar aqui a farinha de trigo. Lembrando que essa farinha de trigo ela não tem fermento, que vamos colocar o fermento à parte, os 10 gramas de fermento. É importante seguir as quantidades certinhas para que possa ficar um bolo bem fofinho. Peneirou um pouco da farinha. E vamos vir aqui agora misturar suavemente aqui, ó, o nosso trigo, sem bater, bem suavemente. Vamos continuar aqui misturando aqui a nossa farinha de trigo. Pode ser a farinha de trigo da sua preferência. Ó, mais um pouquinho aqui. É importante fazer aos poucos, sem pressa. Ó, misturando bem suavemente. Sem bater. Quanto mais suave você misturar aqui, mais fofinha e macia e delicada vai ficar essa massa desse bolo de cenoura. Você pode utilizar para poder servir aí no café da manhã, no café da tarde, para a garotada levar de lanche para a escola, para receber aquela visita na sua casa, receber aquela sogra, aquele sogro, aquela sobremesa. Também pode fazer também na Páscoa. Pode até mesmo ganhar um dinheirinho, uma renda extra com esse bolo que é muito macio e muito gostoso. Então aqui vamos continuar misturando aqui. Essa já é a última parte de trigo. Você pode dividir em 3, em 4 partes, misturando bem suavemente. E é importante, vou dar uma dica importante aqui, nas receitas, utilizar uma balança para medir, principalmente aqui no caso da cenoura, para ficar bem certinho. Mas na descrição do vídeo eu coloco a receita tanto em gramas, para quem tem a balança, como também em xícaras e colheres, para quem não tem. Mas é importante aqui nessa receita utilizar uma balança, dessas balanças baratinhas. Essa balança que vende por 30, 40 reais, branquinha, pode comprar aí, até pela internet.
é muito barato e é importante ter em casa para poder fazer as receitas ficarem bem certinhas. Principalmente o bolo de cenoura, porque senão a massa acaba ficando pesada. Ó, aqui já temos nossa massa lisa e misturada suavemente aqui o trigo, a nossa massa, os pedacinhos de cenoura que eu tinha falado, olha que coisa mais bonita. E vamos colocar agora por último o fermento, misturar o fermento em pó por último. Então já vou colocar aqui o fermento e vamos misturar também suavemente por último e passar para uma, pode ser uma assadeira quadrada, né? Pode ser uma forma redonda com furo no meio, que eu gosto bastante de utilizar aqui. A que eu vou utilizar tem 18 de diâmetro. Vou utilizar ela para poder fazer essa receita deliciosa. Pessoal, olha que massa mais linda, mais bonita que ficou, depois de misturado já todos os ingredientes. Que massa maravilhosa! E agora vamos colocar aqui na nossa forma. Já está untada, tanto com margarina ou manteiga e farinha de trigo. Olha que massa mais linda! Tenho certeza que você vai adorar fazer esse bolo. Deixa eu raspar aqui tudinho. Bolo de cenoura lembra muito a minha infância, que era um dos bolos que a minha mãe mais fazia. Então é um bolo que eu tenho assim, uma memória afetiva muito forte. Eu sempre falo isso quando eu faço bolo de cenoura, que o bolo de cenoura lembra muito, muito, muito a minha mãe. Ela fazia, colocava aquele cremezinho por cima. Uma delícia. Um dia eu vou chamar minha mãe aqui no canal para fazer comigo aqui o bolo de cenoura da receita dela. Não vai ser a minha, vai ser a receita dela do bolo de cenoura aí da Dona Maria. Ó, já coloquei aqui, passei a massa toda para cá, tá? Raspei bem aqui. E ficou assim o nosso bolo de cenoura. Vamos levar para assar, forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 40 a 45 minutos. Já mostro para vocês o resultado. Pessoal, agora que nosso bolo já está assado, olha que coisa linda, já está pronto o nosso bolo de cenoura. Já já vamos desenformar ele, mas agora vamos preparar a calda, nossa calda, para poder colocar aqui por cima aquela caldinha, aquele cremezinho, que fica crocante, quebradiça. Vamos utilizar essa hoje. Ou senão você pode utilizar vários tipos de cobertura diferentes, mas vamos utilizar essa aqui nesse bolo. Então já já vamos desenformar. Agora vamos preparar aqui a nossa caldinha gostosa. Para isso vamos utilizar 100 gramas de açúcar. E nós temos aqui também uma colher de sopa de manteiga ou margarina, 70 gramas de achocolatado, sua preferência. E aqui temos 2 colheres de sopa de leite. Lembrando que as medidas sempre estão, para facilitar a sua vida, na descrição do vídeo. Vou começar aqui colocando o açúcar. E também a manteiga. Isso, mostra um detalhe pro pessoal não perder nada. Vamos ligar o fogo bem baixinho. Foi, tem que ser baixinho para não queimar. E vamos dissolver aqui a manteiga. Misturando aqui a manteiga aqui. Ó, já misturou um pouquinho. Fogo bem baixinho. E agora já vai entrar o quê? O achocolatado. E nessa sequência, é importante manter aqui a ordem dos ingredientes. Isso. É importante. Foi. Ó, depois que já misturou, mostra esse detalhe, Luan. Depois que já misturou aqui, ó. Já fiz essa farinhazinha assim, essa pré-mistura da manteiga, do achocolatado, do açúcar, vai entrar o leite. Depois que já está nesse ponto aqui. Vou colocar o leitezinho aqui no final. E vamos misturar. Olha que coisa mais linda que vai ficando aqui a nossa calda, cheirosa. Pena que o cheirinho não passa aí pelo vídeo, ainda não tem essa tecnologia. Se desse, não, Luan? Se desse, vocês iam sentir aí o cheiro delicioso aqui do chocolate dessa caldinha gostosa. Ó, misturando aqui bem. Ferveu um pouquinho aqui, fez umas bolinhas, já pode desligar e aplicar no seu bolo. Ó, vamos misturar aqui um pouquinho mais. Quando ela começar aqui a borbulhar um pouquinho, não precisa ser muito tempo, que aí depois que secar vai ficar uma casquinha gostosa, uma calda com uma casquinha deliciosa. Todo mundo vai adorar. Deixa
Misturar mais um pouquinho aqui. Ver se o fogo tá bem. Aqui, vou só aumentar um pouquinho só para fazer umas bolinhas aqui. E já vamos aplicar aqui no nosso bolo. Bolo de cenoura. Ó, já começou aqui, ó, a fazer, ó. Ó, começou a ferver um pouquinho, ó, deu umas bolinhas aqui. Bem discretas, não precisa deixar muito tempo. Já foi e já desliga ele aqui. E agora nossa caldinha aqui, ó, pronta. Uma delícia. Vamos só colocar para cá e aplicar no nosso bolo. Você pode fazer mais caldinha se você quiser também. Quantidade que você quiser. E aí logo depois que a gente aplicar no bolo, vamos esperar um tempinho para ela dar uma firmada para a gente já aqui cortar o bolo. Se cortar depois, vai ficar toda craquelada, quebrada. Então, assim, importante aplicar a calda e já cortar o bolinho já. Aqui vai ficar bonita a nossa calda. Pronto. Aqui. E aqui, pessoal, nós temos nosso bolo já. Vamos desenformar ele agora, tá? Mas tem duas opções. Ou você pode colocar ele virado de cabeça para baixo, ou pode colocar ele virado de cabeça para cima. Para desenformar, o bolo cresceu bastante. Ó, vou segurar aqui e vou desenformar ele. Ó, apoia assim. Já pega o pratinho aqui, ó, e vira rapidinho. Ó, já virou aqui. Dá uma arrumadinha aqui nele. Foi já. Isso, mostra o detalhe para eles, ó. E não tem problema ter ficado assim essa marcaçãozinha aqui, não, porque nós vamos cobrir com a calda. Não tem problema ficar um pouquinho marcado, não. E agora vamos... E gostoso também. Vamos agora, daqui a pouquinho, vamos degustar aqui essa delicinha. Agora vamos colocar aqui a nossa calda. A calda você pode aplicar ela ainda quente sobre o bolo, para você conseguir manipular bem ela. Mas depois é importante esperar ela esfriar, para poder cortar. Então vamos colocar aqui um pouquinho da calda. Ó, coisa mais linda, coisa mais gostosa. Vai formar aquela casquinha deliciosa. Nós vamos aqui, ó, trabalhar um pouquinho ela aqui em cima, espalhando, bem devagarzinho. Pessoal, o nosso bolo já está pronto, esse bolo de cenoura com essa casquinha. Olha que legal, a hora de cortar é quando você vê aqui a casquinha, você vai encostar e o dedo vai sair, ó, limpo. Só que você não pode esperar ele esfriar muito, porque senão a casquinha fica muito dura, quando você cortar ela vai quebrar toda. Quando ela estiver aqui nesse ponto já que você conseguir encostar, mas que ela ainda está um pouco úmida em alguns pontos, é a hora de cortar o seu bolo. Não pode esperar muito, vai ficar todo quebradiço. E eu tô aqui já doido para cortar já aqui, comer esse bolo. O pessoal também já tá aqui na expectativa, a casa tá cheia hoje. Esse bolo aí não vai dar pra todo mundo, acho que não, hein? Vou ter que fazer outro. Eu vou cortar aqui agora para poder provar essa delícia, mostrar para vocês esse bolo incrível de cenoura. Então essa receita está maravilhosa. Ó, vamos aqui cortar agora esse bolo. Ó, com cuidado, olha a casquinha já aqui, ó, quebrando. Se a gente, ó, já quebrou um pouquinho. Se a gente deixar ele esfriar completamente, ele acaba quebrando. Então, ó, vem aqui e o lado de cá também, ó. Cortou aqui já e vamos retirar o bolo. Aqui por baixo, ó, vamos fazer a retirada. Coloquei no pratinho aqui. Vamos bem devagarzinho aqui para retirar. Veio! Olha, veio certinho o nosso bolo. E aí é importante você já deixar ele todo fatiado e cortado para que ele não fique todo quebradinho na hora que você cortar. Então já tem que deixar marcadinho aqui já, porque senão você vai cortar, vai quebrar aqui o bolo todo. Então é importante já deixar ele aqui pelo menos marcado em cima, ó, aonde vocês vão fazer depois os cortes das fatias. Então já deixa marcadinho, ó, vai deixando marcado, que aí depois fica mais fácil para ele não quebrar todo, caraquelar todo. Mas essa calda, ela é deliciosa, maravilhosa e facinho de fazer. Quem não tem achocolatado em casa, quem não tem açúcar, leite, uma manteiga ou margarina, todo mundo tem. Então, você consegue fazer. É uma alternativa interessante e gostosa para que você possa fazer uma calda aí diferente. E eu que não sou bobo em nada, vou provar aqui meu bolinho, que eu já estou aqui na vontade. Já vou provar aqui, porque tá lindo. Olha como é que tá fofinha essa massa. Olha, o bolo de cenoura fofinho, não tá pesado, a massa leve, com a casquinha aqui que formou de chocolate. Mostra, Luan, um detalhe.
Já tá querendo, né, Luan? Ó, um bolinho delicioso e oferecer a vocês essa fatia deliciosa de bolo de cenoura. Faz parte da minha infância e acredito que de vocês também. Eu já vou aqui, ó, tô até salivando. Já vou provar esta delícia. Vamos lá. Caldinha de chocolate deliciosa. Isso aqui é muita infância. Esse sabor é muito infância, ó. Falou só o cafezinho. Muito bom. Delicioso. Façam. Quero agradecer a vocês por ter ficado até aqui na receita, pela companhia. E ó, não deixe de estar sempre acompanhando a gente aqui no canal, fortalecendo para que a gente possa sempre estar trazendo receitas deliciosas para vocês. Tá bom? Ó, um forte beijo e até a próxima receita.